A Série B do Campeonato Brasileiro corre risco de implodir. Quer entender essa enroscada história? Então se liga que a Máquina do Esporte explica pra você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting e esse é o seu Máquina Explica, trazendo sempre novidades, informações, curiosidades, bastidores dos negócios do esporte no Brasil e no mundo. E hoje estou aqui para falar sobre um risco muito grande de a Série B do Campeonato Brasileiro entrar num colapso comercial, que essa história envolve as ligas de clubes, a CBF, uma briga política, interesse comercial, envolve Globo, ESPN, enfim, tem muita gente grande no meio dessa história toda. Na quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026, acontece a reunião do Conselho Arbitral da Série B. Basicamente é uma reunião em que os dirigentes dos clubes vão à sede da CBF e discutem como vai funcionar a operação, a logística, o dia a dia da competição. Viagem, transporte, taxa de arbitragem, enfim, coisas simples da competição. Só que por trás dessas coisas simples tá rolando uma briga de bastidores que pode fazer com que comece a implodir as próprias ligas de futebol que surgiram para organizar o Campeonato Brasileiro e, como você acompanha aqui no Máquina Explica desde o começo, a gente bate nessa tecla, a desunião dos clubes vai enfraquecendo os clubes nessa história. Por que é tão importante esse Conselho Arbitral da CBF? Porque nele vai se discutir se a CBF vai bancar o transporte, a hospedagem das delegações dos clubes e, além disso, se ela banca ou não as taxas de arbitragem. Por que isso é importante? Cada clube estima gastar mais ou menos 3 milhões de reais nessa história. E aí entra o ingrediente extra que veio desde a última segunda-feira, dia 2 de fevereiro, quando a CBF anunciou um acordo com dois clubes que subiram a segunda divisão, o Náutico e o São Bernardo. Esses dois clubes receberam proposta da Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, e da Futebol Forte União, a FFU, antiga Liga Forte União. As duas ligas fizeram propostas para que eles se juntassem, vamos chamar de liga, mas é bloco econômico, a esse bloco econômico. Porque eles, na verdade, não organizam o campeonato, quem organiza é a CBF, e as ligas vendem os direitos comerciais dessa competição. São Bernardo e Náutico viram as propostas e não gostaram do que viram tanto da Libra quanto da Forte União. E aí eles foram bater na porta da CBF. A CBF escutou e falou o seguinte, faz o seguinte, transfere pra gente os seus direitos comerciais, a gente garante um mínimo de 14 milhões e 900 mil reais pelos direitos que seriam relativos à placa de publicidade e à transmissão dos jogos. Desde que foi criada a lei do mandante em 2021, isso é possível, você vende só os seus jogos como mandante. O Náutico e o São Bernardo viram uma oportunidade de ganhar mais da CBF do que os clubes que estão ou na Forte União ou na Libra. A CBF garantiu que ela paga os custos de transporte, de hospedagem e de taxa de arbitragem para esses dois clubes que assinaram com ela. Ou seja, eles tiram teoricamente mais 3 milhões de reais de custo. Não é mais ou menos esse valor, varia cada clube, enfim, mas a média seria essa. O segundo ponto dessa história é o seguinte, desde o ano passado, é a Forte União quem negocia a Série B. Foi feito um acordo entre os clubes da Libra e da Forte União que tudo seria centralizado na Forte União, até porque ela tinha a maioria dos clubes da Série B. Dos 20 clubes que disputam a Série B, realmente 18 fazem parte da Forte União neste ano de 2026. Os únicos dois são esses dois que chegaram agora, Náutico e São Bernardo, que não tinham acordo. E aí entra o grande X dessa questão, porque o acordo que os clubes firmaram em 2024 para a Liga Forte União, que hoje é a FFU, esse acordo previa 260 milhões de reais garantidos para os clubes que jogarem a Série B. Se a gente dividir por 20, daria 13 milhões de reais para cada um. 13 milhões já é menos que os 15, quase 15 milhões que os clubes estão ganhando nesse acordo com a CBF. O segundo problema vem deste acordo entre os clubes da Liga Forte União. Na época, em 2024, o acordo assinado, o memorando de entendimentos, que é o primeiro, é o pré-acordo até a assinatura final do contrato, e ele não foi alterado, ele é datado de 18 de outubro de 2024. Nessa época, Marcelo Paz, então CEO do Fortaleza, era o presidente da Liga Forte União. Os clubes que assinaram esse memorando concordaram com uma divisão que estava lá dentro dos 260 milhões. Ele é relacionado a placas de publicidade
e também relacionado aos direitos de mídia. No ano passado, a Série B teve a transmissão principal do grupo Disney, via ESPN e os canais online do Disney Plus, e também teve transmissão em várias outras plataformas menores que pagaram menos por esse acordo. A ESPN pagou próximo de 50 milhões de reais para ter os direitos de transmissão. Como é que os clubes chegavam no 260? Aí vinham acordos com a Brax, que fechou via Forte União para vender, negociar as placas de publicidade estática nos gramados. O mesmo acordo que a Brax fechou para a Série A do Brasileiro, em alguns clubes individualmente, Flamengo, Corinthians, Botafogo e Cruzeiro. E o Palmeiras tem um outro acordo que não é com a Brax. Os outros clubes todos fecharam ou com a Libra ou com a Forte União esse negócio com a Brax. A proposta da Brax para os times que jogaram a Série B o ano passado era o valor mínimo de cerca de 3 milhões e 800 mil reais. Isso era para os clubes que dentro da Forte União foram determinados como os clubes do grupo A3. E foi criado um grupo A2 e o grupo A1. O clube do grupo A1 receberia 2,64 vezes mais. E o clube do grupo A2, aí o Fortaleza e o Atlético Paranaense, receberia 1,71 vezes mais pelas placas de publicidade. Isso causaria uma diferença entre eles. Só que tem um detalhe, esses 5 times que compõem o grupo A1 e A2 não teriam redução se eles caíssem da Série A para a Série B, ou seja, eles receberiam pelo valor da placa da Série A, que, valor mínimo, estava em 16 milhões de reais. O Fortaleza foi rebaixado. E o Fortaleza chega na Série B ganhando quase 25 milhões de reais de placa de publicidade. Os outros clubes estão ganhando próximo de 4 milhões. Isso tudo dentro do bolo de 260. E essa discussão começou a acontecer porque o Ceará percebeu, já tinha assinado o contrato, mas percebeu que havia essa disparidade. E muitos dos dirigentes atuais não estavam lá em 2024 quando esse acordo foi assinado. Então isso começou a gerar questionamento do próprio sistema, dos próprios dirigentes sobre o acordo que eles, né, os clubes deles, ou eles mesmos, assinaram lá atrás em 2024. Em 2025 essa discussão não aconteceu, porque o Atlético Paranaense estava nesse bolo, mas vinha com um contrato com menor diferença, porque ele estava na Série B, então o coeficiente dele era 1,71 vezes maior, mas agora entra o Fortaleza ganhando quase 8 vezes mais pela placa de publicidade, dá 6 vezes, 6 e pouquinho mais pela placa de publicidade. Isso gerou mais um estresse, isso está causando uma discussão enorme entre os clubes, por quê? Porque muitos clubes do ano passado já foram atrás da CBF por estarem em dificuldades de arcar com os custos. Aí entra o problema final dessa história, você lembra que eu falei da questão do transporte e hospedagem? Pois bem, o contrato, esse mesmo contrato, determina que se a CBF não arcar com esses custos, vai haver uma redução daqueles 260 milhões de mínimo garantido, tirando menos 40 milhões. Então os clubes teriam para dividir 220 milhões de reais, sendo que desses 220 milhões, as divisões seriam desiguais, porque os contratos são diferentes. Tudo isso tem gerado uma insatisfação muito grande entre os clubes. Vila Nova já publicamente falou sobre o assunto, Cuiabá também foi outro clube que falou também sobre o assunto, e nessa quinta-feira eles vão se reunir na sede da CBF, e aí, gente, literalmente, o pau vai comer. Os clubes vão brigar entre eles para tentar enxergar um caminho. Tem um adendo. A CBF não está disposta a bancar passagem e hospedagem de quem não tem contrato com ela. E aí a gente tem a CBF entrando num outro caminho. Ela não vai ser só a entidade política nessa história, ela passa a ser a entidade comercial também. Não é nenhuma maldade, não é nada isso. Isso é normal de mercado. No futebol estadual, por exemplo, quase sempre é a federação quem negocia em nome dos clubes. A própria CBF é quem negocia em nome dos clubes, a Copa do Brasil, e faz isso muito bem, ganha muito dinheiro, os clubes ganham muito dinheiro também. O ponto é, na Série B, que está muito difícil da conta fechar, a CBF conseguiu 2 contratos melhores daqueles que estão vigentes pelos outros 18 clubes. Isso sem contar, e a gente já falou daqui do pior negócio da história dos clubes, que os clubes também têm uma redução nesse valor total porque eles venderam os direitos de mídia deles, cada um com porcentagem diferente, por 50 anos para o fundo de investimento, que é também sócio da Liga Forte União, enfim. Tem todo um emaranhado que vai fazer com que muito clube passe a questionar o status quo atual. Esse conselho técnico da Série B pode mudar bastante o rumo da história e pode fortalecer a CBF nessa discussão
das ligas de futebol. Os clubes tiveram desde 2021, quando disseram que iriam criar a liga imediatamente, 5 anos para se organizarem. Não conseguem se organizar numa única liga, continua tendo muita discussão, muito embate entre eles. No fim das contas, a CBF está começando a querer parecer como a grande entidade pacificadora, solucionadora dos problemas. Uma coisa é certa, se não houver um comando político em cima dos clubes de futebol, os dirigentes não se ajustam. Tentar achar que a liga só pela força econômica vai trazer unidade dos clubes é uma utopia no mercado brasileiro. Eles não entenderam que o melhor negócio é atuar em blocos juntos, os 20 ou os 40 times de Série A e B. E a CBF, sabendo disso, vai se colocando politicamente e agora economicamente como a solução apresentável. Nos próximos dias vão vir muitas consequências do que está acontecendo. Então, olho nesse conselho arbitral, conselho técnico da Série B, nesta quinta-feira na sede da CBF, porque pode sair uma reviravolta na história das ligas de futebol no Brasil. Diariamente, maquinadosport.com.br, esse conteúdo mais completo, mais extenso em texto está lá. Nas redes sociais é o @maquinaesport, tem os carrosséis do Instagram explicando também essa história, e aqui a gente volta com mais um Máquina Explica assim que tiver uma grande novidade. Tchau!